Olá pessoal, então vamos continuando com a nossa aula, agora a aula 11. Vamos tentar passar hoje uma ideia uma ideia nova para vocês, um conceito bastante novo, que eu tenho certeza que a maioria ainda não tem um contato maior, não viu de fato, e que em primeira mão, assim, em princípio vocês devem ter uma certa dificuldade, vão olhar com certo receio, mas é uma questão de tempo, vocês trabalharem, ele se acostumando com a ideia e trabalhando, logo vocês vão ver que é um conceito natural, não é nada difícil de se entender, basta que vocês trabalhem e se esforcem para isso. Só não vai ser de primeira, né, gente? Tá bom? O conceito que nós vamos ver é o conceito de limites, tá? Só que antes da gente iniciar propriamente com a aula de limites, vamos pegar um pouco a ideia do que seria esse limite, né? Do que nós vamos falar, tá? Então pense o seguinte, tentem me responder a seguinte pergunta. Considere dois números A e B, dois números reais, A e B, tá? Dois números na reta, A e B. E aí tentem responder a seguinte pergunta: quando é que dois números A e B são distintos? Parece algo bobo, mas realmente não é. Você dá dois números na reta real e aí eu pergunto, bom, você sabe que ou um é maior que o outro, ou o outro é maior do que um, eles são iguais. Pois muito bem, eu quero saber quando eles são distintos, quando eles não são iguais. Então a gente vai usar a condição outra, né? Que ou um é maior que o outro, ou aquele é maior do que esse. Isso significa dizer o seguinte, gente. Então, dois números A e B são distintos. Olha só, tá aqui a reta. Ó. Dois números, um número A e um número B, são distintos se for possível a gente determinar uma distânciazinha, que eu vou chamar aqui de delta, uma distânciazinha delta maior do que zero entre eles. Então, se eu tiver essa distância delta aqui entre eles, eles certamente não são iguais. Vejamos isso com um pouquinho melhor, né? O que quer dizer que a distância entre esses dois números é maior do que um certo delta, ou se quisermos, vamos chamar de um epsilon também, tá? Vou chamar de epsilon porque está aqui epsilon. Então, significa dizer o seguinte, olha, que você pega a distância entre A e B, distância entre A e B, função distância. Essa distância a gente sabe que é o módulo de B menos A. Aqui é o módulo de B menos A, I até B, depois tirar A. E isso tem que ser maior que um certo epsilon, tá bom? Nesse caso, quando isso acontece, quando eu acho um epsilon e a distância de B até A é maior que esse epsilon, eu digo que A é diferente de B. Isso implica que A é diferente de B. Então, de novo, se a distância de A até B for maior que um certo epsilon maior que zero, é porque A é diferente de B. Tá certo? Essa é a definição simples, né? Para você dizer que dois números são distintos. Porque, claro, se você nunca consegue encontrar ninguém que dê um valor correspondente à distância entre eles, são iguais. Então, para eles serem diferentes, tem que achar alguém que dá o valor da distância entre eles, ok? Simples, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pensar na seguinte situação. Suponha que eu tenho dois números A e B pertencentes aos reais, tá? A e B, dois números reais. Eu não sei se eles são iguais ou diferentes, tá bom? Não sei se esses caras são iguais ou diferentes, mas eu quero tratar sobre esse assunto. Então eu penso o seguinte, bom, será que A é igual a B? Aí alguém me diz o seguinte, olha, eu vou te dar esse epsilon aqui maior que zero, esse epsilon 1 maior que zero, e você verifica que a distância, que eu agora vou usar só o módulo, B menos A, que é a distância de A até B, é menor que esse epsilon 1 que me deram, ok? Me deram epsilon 1. Bom, aí você deve pensar, mas pode ser que tenha algum outro epsilon que não seja tão grande quanto esse, e essa distância seja maior que aquele epsilon dado. Então, alguém me dá um epsilon 2 maior que zero, um epsilon 2 maior que zero, e eu verifico que o módulo, a distância de B até A,
ainda é menor que esse epsilon2, tá? Então veja, alguém me deu um epsilon1, eu vi que a distância de B até A é menor que esse epsilon1. Aí alguém disse, ah não, é porque esse epsilon1 é muito grande, eu vou te dar um outro epsilon1, epsilon1 menor. Aí me deu um epsilon2 no caso, maior que 0, menor que esse epsilon1. Aí eu verifiquei que B menos A, que é a distância de B até A, é ainda menor que esse epsilon2. Aí alguém me dá um epsilon3, maior que 0, só que menor que o epsilon2, que é menor que o epsilon1, e me diz, ah, e agora? Aí eu consigo verificar que a distância de B até A ainda é menor que esse epsilon3. Veja, gente, se eu conseguir fazer isso para todo epsilon que me derem, para qualquer epsilon que eu pegar maior que 0, eu sempre consegui verificar que B menos A, ou seja, a distância de B até A, é menor do que esse epsilon que me deram. Para qualquer epsilon que me derem, eu consigo verificar isso. Então eu não consigo verificar essa propriedade aqui, ó. De novo, olha, tentem verificar, gente, uma em negação da outra. Ó. Aqui diz o seguinte: B é diferente de A quando existe um epsilon e a distância de B até A, módulo de B menos A, é maior que esse epsilon. E eu estou dizendo para vocês que qualquer epsilon que alguém me dê, eu sou capaz de verificar que a distância de B até A, ou módulo de B menos A, é menor que aquele epsilon, dado maior que 0. Então eu nunca vou conseguir um epsilon para verificar isso aqui, ó. Tá claro, gente? De novo, agora, com calma. Dado um epsilon, se eu conseguir verificar que B menos A é maior que algum epsilon, é porque B é diferente de A, porque tem uma distânciazinha entre eles. Agora, se para qualquer epsilon que me derem, eu conseguir verificar sempre que B menos A é menor do que aquele epsilon dado, então não tem nenhum epsilon que isso aqui fique maior. Consequentemente, gente, eu não posso dizer que A é diferente de B. Eu não estou dizendo que eles são iguais. O que eu estou dizendo é que eu não posso dizer que eles são diferentes. Que não é a mesma coisa, né, gente? Diferente é 3, diferente de 2. Nesse caso, eu estou verificando que não é possível dizer que eles são diferentes. Então, se eu não tenho maneira de verificar que eles são diferentes, é porque vai sobrar o outro lado, ou seja, vai sobrar que eles são iguais, ou que de alguma maneira eu posso considerá-los iguais. Essa maneira é no limite. Quando isso aqui acontece, eu digo que no limite A é igual a B. Talvez agora ainda não faça muito sentido para vocês, mas à medida que a gente for trabalhando aqui, vocês vão ver que isso faz sentido, tá? Então, como eu não consigo verificar que B é diferente de A por essa proposição, então verificando aqui, eu verifico que B não é... Eu não consigo verificar que B é diferente de A. Eu vou ser forçado a aceitar que B é igual a A. E aí eu digo que B é igual a A no limite, porque eu não tenho uma forma algébrica de verificar a igualdade. Então eu verifico a igualdade no limite, tá? Vejamos isso agora sim, já com as definições de delimites mesmo, tá? Então vamos lá. Veja só, eu vou tratar de limites de funções. Então agora eu estou mais interessado em verificar funções. Como? Então olha só. Então digamos que eu tenho aqui eu tenho um gráfico, e aí eu verifico o seguinte, olha, eu quero verificar o comportamento dessa função aqui num certo A, tá? Bom, talvez eventualmente a função pode nem estar definida nesse A, mas eu não estou preocupado com a função no A, eu estou preocupado com a função próximo do A. Então, que próximo? Bom, eu vou pegar aqui próximo do A um tamanhozinho para cá e um tamanhozinho para cá. Esse tamanho aqui eu vou chamar de tamanho delta. Portanto, aqui é A mais delta e aqui é A menos delta, né? Ó, tamanhozinho é delta, A mais delta, A menos delta. E a função é uma função f aqui, que vai
estar o nosso x, aqui vai estar uma f. E eu gostaria de dizer que essa função tá, quando eu estou me aproximando aqui, está valendo mais ou menos um L. Então eu vou verificar o seguinte, olha, à medida que eu me aproximo aqui por esse intervalinho A mais delta, A menos delta aqui, eu vou verificar que essa função está andando num tamanho aqui que eu vou chamar de epsilon, e aqui eu vou ter um L mais epsilon para cima e um L menos epsilon para baixo, tá, gente? Então, eu vou pegar valores do domínio que estão se movendo aqui embaixo, aqui dentro, pego valores desse intervalinho e calculo a função nesses valores e verifico que esses valores estão andando aqui dentro desse outro intervalo aqui, L mais epsilon, L menos epsilon. Quando isso acontecer, para qualquer intervalo, qualquer valor delta que eu pegar, qualquer valor epsilon que eu pegar aqui, eu encontrar valores delta aqui, de forma que isso se verifique, então eu vou dizer que no limite, quando eu me aproximo de A, no limite, a função se aproxima de L no limite, com a mesma ideia que eu discuti aqui antes. Então, quando eu me aproximo de A no limite, a função se aproxima de L no limite. Mas o que é isso aqui que eu acabei de escrever? Lembra? Ó? Isso aqui quer dizer o seguinte, olha. A, vou fazer aqui, ó, com os valores de x andando aqui dentro, então x maior do que A menos delta e maior que A menos delta, menor que A e menor que A mais delta, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa, né? Lembra lá de propriedade de módulo, dizer que delta x menos A delta. X menos A está entre menos delta e delta, o que corresponde a dizer que o módulo de x menos A é menor que delta, certo? Então, dizer que o x está andando aqui dentro corresponde a dizer que x está entre A menos delta mais delta, somo A, subtraio A em todos os lados, eu vou ter x menos A maior que menos delta e menor que delta, que corresponde a dizer, pela propriedade de módulo, que o x menos A é menor do que delta. E enquanto x menos A estiver menor do que delta, ou seja, andando aqui nessa proximidade, eu gostaria, a mesma ideia vocês usam aqui, eu gostaria de poder concluir que o módulo de f de x, que é a imagem do cara que eu peguei aqui, menos o valor L que está aqui, vai ser menor do que o epsilon, que é a diferencinha que eu peguei aqui. Então, enquanto eu estiver me aproximando aqui delta, a imagem está se aproximando do L aqui epsilon, e portanto eu digo que o limite desta função, quando x está se aproximando de A, vale L, tá? Essa é a ideia, usando o gráfico ali, do que é o limite por epsilons e deltas. E aqui nós temos um exemplo, gente, olha aqui, ó. Nós temos a definição. Então olha aqui, seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número A e possivelmente não definida em A. Então dizemos que o limite de f de x, quando x tende para A, é L, e vamos escrever isso que está aqui, ó, limite quando x tende para A de f de x igual a L. Se qualquer epsilon que você pegar aqui, você for capaz de encontrar um delta aqui nessas proximidades, de forma que, à medida que você se aproxima aqui do A menos que esse delta, a função está se aproximando do L lá menos que esse epsilon, que é o que está escrito aqui, e eu mostrei aqui. Tá certo, gente? Então, isso nos diz que o limite dessa função, quando x se aproxima de A, vale L. Tá bom? Vejamos um exemplo para ilustrar. Muito bem, vejamos um exemplo aqui para ilustrar. Tá bom? Olha só, eu tenho essa função aqui. Limite x vezes o seno de 1 sobre x igual a 0. Eu estou dizendo que no limite essa função vale 0.
Novamente, estou dizendo isso no limite. Lembrem sempre dessa primeira explicação que eu dei aqui. Não é uma igualdade, né? É uma igualdade no limite. Até porque, se vocês olharem bem, eu não posso calcular, por exemplo, f de zero, que não faz sentido, né? Então, provavelmente, eu não vou dar. Essa função não dá zero, ela não assume valor zero. Mas não é isso que eu quero. Eu quero dizer que eu não vou poder dizer que ela se difere de zero. É isso que eu estou tentando dizer aqui quando eu escrevo o limite, certo? Vamos lá, solução. Muito bem, solução. Então, nós queremos verificar que o limite, quando x tende para zero, de x seno de 1 sobre x, vale zero. Pessoal, quando você não tem ferramentas, não tem teoremas, não tem resultados para você aplicar, só sobra a definição. Então, eu preciso adequar isso que está aqui à nossa definição. Então, dado qualquer epsilon maior do que zero, é o que está aqui, gente, ó. Dado epsilon maior do que zero, vamos encontrar delta maior do que zero. Estamos aqui agora, ó, dado epsilon maior do que zero, vamos encontrar um delta maior do que zero, de forma que se x está próximo de a menos do que delta, então a função f de x vai estar próxima de L a menos do que epsilon. Agora, traduzindo isso para o nosso problema, se x está próximo de zero, olha aqui, ó, zero, a menos do que delta, então a minha função, que é x seno de 1 sobre x menos zero, que é o nosso L, deve ser menor do que epsilon, tá bom? Isso é o que nós temos que demonstrar. Veja de novo, podemos dar mais uma arrumadinha, ou ainda módulo de x menor que delta, implicando que módulo de x seno de 1 sobre x menor que epsilon. Tá? É isso que nós queremos, né, gente? Que o módulo de x estando menor do que delta vai implicar que módulo de x menos seno de 1 sobre x é menor do que epsilon. Muito bem, então, em geral, gente, você usa alguma estratégia, né? Aqui, por exemplo, nós vamos fazer aqui do lado, olha, estratégia para poder chegar onde a gente quer. Então, você tem que usar estratégias aqui para depois voltar lá e aplicar essas estratégias que você usou aqui. Então, veja, primeira coisa, módulo do seno de 1 sobre x, nós sabemos que isso aqui é certamente menor. O seno, gente, ele está variando entre 1 e menos 1, de baixo até em cima, de menos 1 a 1. Portanto, isso aqui é certamente menor do que 1, tá certo? Portanto, gente, módulo de x, módulo do seno de 1 sobre x, veja que eu multipliquei pelo módulo de x, é certamente menor do que módulo de x. Tá certo? Porque eu multipliquei dos dois lados por módulo de x. Com isso, gente, olha só, se o módulo de x, ou seja, se x for menor do que delta, né, como a gente quer ali, ó, se x for menor do que delta, x seno de 1 sobre x é menor do que esse delta também. Portanto, olha só, dado epsilon maior do que zero, tome delta igual ao epsilon, porque eu preciso, olha, módulo de x menor do que delta vai implicar que isso aqui é menor do que epsilon, mas está aqui, ó, módulo de x menor do que delta, isso aqui vai ser menor do que o próprio delta, portanto, basta você tomar delta igual a epsilon. Temos, por hipótese, módulo de x menor do que delta, aqui, ó,
isso aqui implica em módulo de x vezes seno de 1 sobre x menor do que módulo de x menor do que o delta, né? Ó, porque por causa disso aqui. Agora, gente, produto aqui, ó, o módulo entra tranquilamente. Isso aqui implica, ó, o produto de dois caras com módulo, você pode botar num módulo só. Módulo seno x, seno de 1 sobre x menor do que delta. Mas quem é? Porque é transitivo, né, gente? Isso é menor do que isso. Mas quem é o delta? O delta a gente pegou como sendo epsilon, portanto isso aqui é igual a epsilon. Veja só o que eu fiz, gente. Do fato de x estar próximo de 0 a menos que delta, eu concluí que a f de x está próximo de 0 a menos que epsilon. Para qualquer epsilon e qualquer delta, qualquer epsilon você dá e o delta que eu consegui, no caso eu consigo igual a epsilon. Então isso se verifica, logo, portanto, o limite quando x tende para 0 de x seno de 1 sobre x é igual a 0. Foi o que a gente acabou de verificar. Tá certo, gente? Então, vejam que, óbvio, não é algo imediato, não é algo simples de se entender, não se entende de primeira, mas vocês podem dar uma boa analisada e começar a perceber realmente que isso faz sentido, isso está correto. E pouco a pouco vocês vão treinando. Pessoal, essas demonstrações precisam de traquejo, de prática. Você tem que ir adquirindo, fazendo muito para ir adquirindo habilidade. Para cada tipo de função você vai ter um tipo de demonstração. Não existe um modelo estándar que você vai seguir, não. Tá bom? Bom, tá feito a ideia, um exemplo por definição, a gente pode seguir adiante. Como nosso segundo exemplo, gente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos verificar aqui esse caso aqui, ó. Então vamos verificar que o limite quando x tende para 5 de 3x menos 3 é igual a 12. E agora, gente, a gente já pode dar uma melhorada na nossa... Já podemos dar uma melhorada aqui na nossa escrita. Então, demonstração, né? A demonstração. Então, eu vou fazer, porque como é que é a demonstração, gente? O que a gente tem que provar? A gente tem que provar isso aqui, ó. Dado epsilon maior que 0, devemos encontrar um delta maior que 0, tal que módulo de 3x menos... Opa, isso não. Tal que o módulo de x menos 5 menor do que delta deve nos possibilitar concluir que o módulo de 3x menos 3 menos 12 é menor do que o epsilon que a gente encontrou, que nos foi dado, tá? Então, para isso, gente, eu vou ter que manipular algumas coisas. Então, venho aqui para o rascunho, para fazer algumas coisas. Olha só, módulo de 3x menos 3 menos 12 é igual a módulo de 3x menos 15, que é igual 3 que multiplica x menos 5, que é igual a módulo de 3 vezes o módulo de x menos 5, que é igual a 3 vezes o módulo de x menos 5. Então pronto, gente, já nos deu aqui a dica, ó, de quem é o epsilon e quem é o delta. Então, vamos mudar aqui a cor, facilitar. Olha só, dado epsilon maior do que 0, tome delta igual a epsilon sobre 3. Por causa desse 3 aqui, ó, temos, tá? Então nós vamos lá. Veja que eu preciso concluir isso daqui, ó. Isso é menor que epsilon.
Agora, o que eu tenho por hipótese? Minha hipótese, x menos 5 menor do que delta. Isso implica em x menos 5 menor que... Quem é o nosso delta? Delta é epsilon sobre 3. Isso implica em... Então, isso implica em 3 vezes x menos 5 menor do que epsilon. Isso implica em 3 vezes x menos 5 menor que epsilon. Isso implica em módulo de 3 vezes x menos 5 menor do que epsilon, que implica em... Posso entrar com esse cara aqui. Isso implica em módulo de 3, que multiplica x menos 5 menor do que epsilon. Isso implica em 3x menos 15 menor do que epsilon, que implica... O que implica em módulo de 3x menos 3x menos 3 menos 12 menor do que epsilon, que é o que nós queríamos demonstrar, né, gente? Ó, nós precisamos demonstrar isso que está aqui, ó. Está aqui. 3. Isso aqui, gente, significa que o limite, quando x tende para 5 de 3x menos 3, é igual a 12. É isso que a gente acabou de provar, tá? Então, aqui tem outro caminho. Vejam que cada função, cada problema tem o seu caminho. Isso não é imediato. Adianto para vocês que isso não é simples, precisa de algum tempo e um pouco de prática para você desenvolver. E bom, gente, vocês treinem, né, para poder adquirir essa prática, tá bom? Eu dei aqui 2 exemplos, a gente vai seguir adiante para que vocês não se sintam desamparados, porque eu sei que bastante gente pode ficar preocupado porque não entendeu de primeira, né? Felizmente, nós temos os teoremas. Os matemáticos se preocupam em simplificar essas coisas, criam os teoremas, demonstram os teoremas, e a gente vai poder usá-los aqui para tornar a vida mais fácil, né? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho nessa direção agora, simplificar um pouco a situação. Bem, gente, continuando aqui, olha só. Observe o seguinte. Considere, olha, proposição. O limite de uma função, quando x tende para A, existe e vale L quando seus limites laterais existirem, forem iguais e iguais a L. O que quer dizer essa proposição, gente? Quer dizer o seguinte, olha, considere o seguinte, você tem aqui um valor A e você está se aproximando desse valor A. Você espera que a função assuma um valor L aqui. Então você não pode ter aqui coisas do tipo, chegando por esse lado, o gráfico da função aqui assim, mais ou menos. Olha só, aqui assim. E chegando por esse lado, o gráfico da função aqui assim, por exemplo. Então, notem que aqui você vai ter à direita, e eu digo aqui A mais, à direita do A, uma aproximação, e a função se aproximando desse cara aqui, né? Ó, se você pega um cara aqui, ó, tá aqui, ó, a função se aproxima desse ponto. E à esquerda, que eu vou chamar de A menos, a função se aproximando desse cara aqui por valores aqui embaixo, olha só, valores aqui, ó. Então, se isso acontece, eu não tenho como dizer que essa função f que está aqui tem limite L. Então é uma situação em que o limite não existe, né? Então o limite existe quando tem aquilo que a gente viu, e não existe quando os limites aqui à direita e à esquerda, são chamados limites laterais, dão valores distintos, tá? Então, limite lateral à direita é calcular a função apenas à direita do A, e aí eu calculo esse limite, e nessas condições dá um valor aqui, limite à esquerda do A,
calculo a função só à esquerda do A e obtenho um valor por aqui assim. Obviamente que esses caras não podem ser o L, porque a função não está se aproximando de L. Se eu pegar um epsilon aqui, ó, valores caem fora. Então não é possível verificar a definição de limite, tá? Então essa é a condição da não existência, por exemplo, de um limite. Quando você tomar valores e os valores derem fora, não derem próximos do L. Então eu estou me aproximando aqui à direita ou à esquerda do A, e à direita eu tenho um valor e à esquerda eu tenho outro, tá? E nesses casos eu digo que o limite não existe, tá? Agora, se você estiver trabalhando com funções que nós chamaremos, veja bem, nós chamaremos de funções bem comportadas, eu já vou explicar melhor o que é isso. Aí as coisas mudam. Por quê? O que são essas funções bem comportadas? Algumas funções que, se você calcular a função no valor A, você obtém f de A, ou seja, você calcula tranquilamente a função nesse valor A que está aqui. Então, para algumas funções, quando você pode calcular essa função no valor A e obter um valor razoável, f de A, eu digo que essa função é bem comportada em A. E aí, nessas condições, você pode dizer que o limite dessa função é f de A, porque não há necessidade de se calcular nada, porque a função é bem comportada, quer dizer, é como se eu estivesse calculando o limite aqui, ó. Então a função está muito bem comportada aqui, ó. É só você verificar quanto ela vale nesse ponto. Não é um ponto de discordância, de problema, é um ponto bem natural aqui na função, que é difícil de definir essas coisas, né? Mas, então, para algumas funções isso vai acontecer, e sendo dessa forma, você não precisa estar usando aquela definição de limite. Você pode simplesmente calcular o limite calculando a função no ponto, tá? Vejamos alguns exemplos de como é que se faz esses cálculos e algumas funções bem comportadas. Muitas outras veremos a seguir, né? Então, à medida que a gente for andando no curso, vocês verão mais funções bem comportadas. Aqui eu tenho algumas funções e alguns limites para serem calculados, ok? Então vamos lá. Vamos calcular, vou fazer aqui 1, tá? Note o seguinte, olha só, limite quando x tende para 1 da raiz de x mais log de x ao quadrado, tá? Então, agora você observa o seguinte, olha, se você colocar 1 aqui, vai dar raiz de 1. Raiz de 1 é 1, não tem nenhum problema em relação a isso. Aqui, mais log, aqui se você puser 1, vai dar 1. Log de 1, 10 alguém que dê 1 é 10 na 0, vai dar 0. Portanto, isso aqui é raiz de 1 mais log de 1. Isso aqui é igual a 1 mais 0, que é igual a 1. Vejam que eu não precisei fazer nada. A função é muito bem comportada em 1. Dessa forma, eu não tenho por que me preocupar tanto com esse tipo de limite, porque a função está muito bem definida, muito bem comportada em 1. Basta você calcular em 1. Tá certo? 2. Você tem o seguinte limite para ser calculado. Limite quando x tende para a raiz de 2 de x na 4 menos x quadrado. Notem que isso é um polinômio, né, gente? E esse lado de cá é uma trigonométrica. Seno na quarta de x quadrado menos 2 igual. Pessoal, note o seguinte, olha, se você colocar aqui, vai dar isso aqui, ó, raiz de 2 na quarta menos raiz de 2 ao quadrado ao cubo, mais o seno na quarta de raiz de 2 ao quadrado menos 2. Vejam que eu já fui direto porque eu percebi que não tem nenhum tipo de problema aqui nesse limite. Essas funções são todas muito bem comportadas, trigonométricas, polinômicas. Então, isso aqui, gente, é raiz quadrada ao quadrado, portanto é 2 ao quadrado menos 2 ao cubo, tudo, mais seno na quarta de
raiz ao quadrado, 2 menos 2, isso é igual. Aqui, gente, 2 ao quadrado, 4, menos 2, 2, ao cubo vai dar 8, mais o seno na quarta de 0. Seno de 0 é 0, portanto, isso aqui dá 8. Tá bom? Quer dizer, é uma função muito bem comportada, não nos traz nenhuma dor de cabeça para calcular esse limite e você calcula diretamente. Então, qual é a primeira estratégia que você utiliza para um cálculo de limites? Verificar se a função não está muito bem definida e comportada no ponto do limite. Se tiver, gente, não tem que fazer esforço nenhum, é só calcular a função naquele ponto e acabou. Tá? Nós vamos ver mais para frente, na nossa próxima aula, situações em que realmente estaremos interessados nos problemas da função. Nesse caso aqui, nós estamos iniciando e não estamos nos preocupando com o cálculo do limite, porque as funções no ponto que escolhemos não tem problema, está muito bem comportada, tá tranquila de fazer. Olha só, x tendendo a 2 de 3 elevado a x quadrado menos x sobre módulo de menos 1 menos x quadrado. Aqui sim talvez tivéssemos alguma preocupação, porque tem um problema de domínio, né? Tem que estar atento. Mas, bom, a gente calcula para ver. Olha só, 2 ao quadrado 4 menos 2, 2. Portanto, isso aqui é 2 elevado a 2 ao quadrado menos 2 sobre módulo de menos 1 menos 2 ao quadrado em módulo mais 2 vezes 2. Notem que tudo isso está muito tranquilo. Ó. 4 menos 2, 2. Portanto, isso aqui é 3 ao quadrado sobre módulo de menos 5 mais 4. Isso aqui é igual a 9 sobre 9, que é igual a 1, né, gente? Portanto, esse limite vale 1 e não tem muito o que fazer. É um cálculo tranquilo, porque a função está bem comportada, eu só preciso aplicar no ponto, tá? Então, esse limite não é um limite que nos traz problemas, é um limite fácil de calcular, né? 4. Limite quando x tende para raiz de 10 de x quadrado mais o log da raiz cúbica de x quadrado, né? Isso é igual. Notem que se eu jogar raiz de 10 aqui não traz problema, e aqui também não. Portanto, isso aqui é raiz de 10 ao quadrado mais o log da raiz cúbica de raiz de 10 ao quadrado. Isso é igual, né? Isso é igual. Aqui vai dar 10, gente, mais aqui vai dar log de 10 elevado a 1/3. É log na base 10, portanto isso aqui, gente, é 10 mais 1/3. Né? Corta. Ou simplesmente 31/3. Tá bom? Então, pessoal, aqui eu calculei para vocês, mostrei para vocês um cálculo de limites de funções bem comportadas, funções sem problemas no ponto em questão. Então, gente, esse tipo de limite você calcula diretamente sem nenhum problema. Vai lá, aplica. Ah, professor, e como é que eu vou saber quando a função não é bem comportada ou quando eu posso ter problemas? Olha só, gente, tentem calcular esse limite aqui, ó. Limite quando x tende para 2 de x ao quadrado x menos 1 sobre x quadrado menos 4. Ora, se você tentar fazer isso, você vai se deparar com a situação 2 menos 1, vai ficar 2 menos 1 sobre 2 ao quadrado menos 4, isso vai ser 1 sobre 4 menos 4. Notem que isso aqui não faz sentido aqui embaixo, né? Porque você estaria achando o inverso de zero. O inverso de zero não existe. Portanto, isso é um problema. Significa que essa função que eu coloquei aqui, ela não, obviamente não é bem comportada em 2. Ela não tem definição em 2, tá? Então esse é um problema, é uma situação que nós teremos que, de alguma maneira,
reavaliar o limite. Não dá para você só aplicar essa condição que a gente viu aqui em cima. Você vai ter que achar maneiras de verificar esse limite de alguma outra forma. Então, que nós veremos então a partir da nossa próxima aula são formas para você verificar esse limite que está aqui, né? Certo? Então vamos descobrir maneiras de nós resolvermos, encontrarmos maneiras de se resolver limites em que a função não é ou não está bem comportada, tá bom? Então na próxima aula nós iniciaremos com esses problemas de comportamento da função, digamos assim. Teremos as propriedades dos limites e a partir daí começaremos a resolver problemas dessa forma, tá bom? Então na próxima aula a gente dá mais um avanço. Ok, gente? Vejo vocês na próxima aula.